presença de todos. Vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a espiritualidade, a nossa querida corrente de Cáritas. Vamos pedir a Jesus que esteja aqui entre nós, procurar prestar bem atenção na palestra que a nossa querida irmã vai nos trazer. Mas antes vamos fazer a oração que o nosso Mestre nos deixou, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que possamos sair daqui melhor que quando chegamos, que possamos nos envolver com essa energia maravilhosa da espiritualidade, do passe que os médios já se prepararam para doar o amor, a energia a cada um de nós. Vamos fazer a oração que o nosso Mestre nos deixou, pedindo a Deus, a Jesus, por nós e por todos os irmãos desse planeta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentação. Nos liberte de todas as investidas do mal, que assim seja. Agora vamos ouvir a nossa querida irmã. Boa noite. Boa noite. Deixa eu rápido, né? Bom, vamos hoje para as nossas reflexões, falar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais. Ok? Vamos lá. Então, para a gente falar da espiritualidade dos animais, a gente não pode deixar de falar do Chico, né? Porque o Chico, ele tinha todo um carinho especial com os animais. Aí vem a primeira questão, né? Como é a alma dos animais? Então, no livro dos Espíritos, na questão 23, pergunta-se, o que é um espírito? E a resposta que a espiritualidade dá, princípio inteligente do universo, tá? Esse espírito é com letra minúscula, tá? Então, todos nós tivemos um princípio inteligente. Quando esse princípio inteligente chegou na condição hominal, ele se individualizou. O que quer dizer isso? Nós passamos a ter livre-arbítrio, responsabilidade pelos nossos atos e consequências, né? Então, aquele princípio inteligente que estava no reino animal, ainda em processo, né, de uma formação mais elaborada, no ser humano ele já encontrou o ponto ali, certo? Então ele já se individualizou. Então todo ser vivo tem um princípio inteligente, que vem se desenvolvendo gradativamente. O nosso também está agora individualizado, mas também está em processo de evolução. Nós não estamos prontos. Nós estamos ampliando a nossa consciência para um outro nível de entendimento mais superior. Esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui no planeta Terra agora. Difícil, mas estamos, né? Então, no livro da Gênese, da própria obra de Kardec, ele diz assim: a verdadeira vida do animal, tal qual a do homem, não se encontra no envoltório corporal, como também não se encontra no seu vestuário,
está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, o animal tem a pena, pelo, escama, pele, é uma roupagem, como a gente tem essa roupagem aqui. Quando ele desencarna, o princípio inteligente dele, que é o espírito, em processo de evolução, sobrevive ao corpo. Então, ele tem uma alma. Não está acabado, morreu o corpo, ele continua na dimensão espiritual. Ok? Aparentemente, os animais fazem o que querem. Podemos concluir que eles têm livre-arbítrio? Qual é a resposta que nos foi dada? Também no Livro dos Espíritos, na questão 595. Eles não são simples máquinas, como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades. Então, ele não tem um livre-arbítrio, e para ter o livre-arbítrio, você já tem que ter uma consciência dos seus atos. Então, ele não tem ainda esse livre-arbítrio. Alguns já estão galgando estágios desse livre-arbítrio, começando uma trajetória aí, tá? Mas ainda não está elaborado como um ser humano. Mas essa escolha que eles fazem vai de acordo com as suas necessidades. Necessidade de reprodução, necessidade de conservação, de proteção. Então, eles vão agindo conforme as circunstâncias que a vida vai se posicionando. Então, essa liberdade deles ainda está restrita às necessidades da vida material. Ok? Bom. O livre-arbítrio, essa é a questão 122 do Livro dos Espíritos também, diz assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo e nada o dirige senão a sua vontade. Então, o livre-arbítrio está caracterizado aí. Tá? Essa é a definição de livre-arbítrio que a espiritualidade nos deu. Então, coloca assim: à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E ele é movido pelo quê? Pela vontade, que é a potência da alma, a grande potência da alma, a gerente da sua mente. O animal, ele até tem vontade, né? Ele vê alguma coisa, ele se interessar, ele vai. Mas ele está atendendo o quê? Necessidades imediatas dele. Ele tem vontade de comer um brigadeiro, um osso todo requintado. Ele tem um osso, ele viu, ele vai pegar o osso se tiver interesse nele. Mas ele não está preocupado que sabor que tem o osso. Se ele gostar, ele pega, se ele não gostar, ele descarta. Tá? Entendeu? Então, essa elaboração mental ainda não é todos que estão nesse processo ainda. Já está um pouco longe em relação a nós, ok? Dá para entender até isso? Como a inteligência e o instinto dos animais. Eu já botei até a casinha aí do pássaro, né? Você vê o João de Barro, vai lá, faz a casinha. Vai ter o acasalamento, então lá pega uma palhinha daqui, um galinho dali, outro galinho daqui, daqui a pouco você vai ver, já fizeram o ninho. Como que eles sabem? Ninguém ensinou. Mas o princípio inteligente deles já reencarnou várias vezes. Então eles já fazem isso no automatismo. Não é a primeira reencarnação deles. Então eles já sabem o que tem que fazer. Ninguém precisa ensinar. Está dentro do instinto de sobrevivência deles. Ok? Então o que a espiritualidade diz pra gente? Na questão 592 também, tudo que eu estou falando está embasado nas obras de Kardec, tá? Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, mas ela é limitada. Porque o instinto
é uma inteligência em estado rudimentar. Nós também temos instinto. Às vezes tem gente que age mais por instinto do que por inteligência. Né? Mas a gente tem instinto. Quando o nosso princípio inteligente estagiou no reino animal, antes de adquirir livre-arbítrio, consciência de si mesmo, a gente agia por instinto. O instinto foi aquilo que nós adquirimos do reino animal. Então, hoje, na condição luminal, qual é a tarefa? Diz o Evangelho assim, o sacrifício mais agradável a Deus é o quê? Domar as nossas más inclinações. O que é domar as nossas más inclinações? É realmente nos despojarmos da animalidade que ainda habita dentro de nós. Quem tem vontade de agarrar de vez em quando alguém, subir no pescoço de não sei quem, de vez em quando os bichinhos entram, os leõezinhos, os macaquinhos para fazer arte. Por quê? Há muito tempo a gente ainda estava vivendo com o cérebro ainda ligado a esses instintos. Foi muito tempo, né, nesse processo. Hoje nós temos um outro processo, um cérebro mais, vamos dizer assim, mais formado, diferente, um córtex frontal diferenciado, em processo de elaboração também, para que a gente amplie a nossa consciência para valores espirituais, nos despojando da animalidade. Então, no passado, você fazia sacrifícios de animais para adorar aos deuses, que era uma forma de você ser grato à espiritualidade. Então, você achava que fazer o sacrifício do animal, você estava agradando aos deuses. Na realidade, não precisa disso. O sacrifício mais agradável a Deus é domar a nossa animalidade que existe dentro de nós. As feras que habitam em nós. E quem não as tem? Né? Só pisar no carro. Né? Que a gente já mostra que somos. Então, esse é o processo, tá? Então, a gente tem um instinto. Também ainda atuando em nós muitas vezes. A nossa própria estrutura física, nosso organismo fisiologicamente funciona sem a gente ter o controle. A gente respira, a gente pisca os olhos. Isso está acontecendo. A digestão acontece, a circulação acontece. E a gente não tem ali, aperta o botão, ó, para um pouquinho aí. Ó, pera aí que eu vou respirar agora. Ó, só um instantinho. Não, isso já acontece. Então tem um automatismo dentro de nós. Ok? Os animais pensam. Vamos lá. Como é que é o pensamento deles? No livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, ele diz assim: os seres angelicais emitem o seu pensamento em raios supra-ultra curtos, e a mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentares. Ou seja, não tem um pensamento contínuo. A gente pensa, repensa, pensa de novo, pensa não sei quantas vezes, fica pensando. Então você vai elaborando, né? Vou fazer isso, vou fazer não sei o quê, vou resolver isso, vou fazer aquilo. Você vai fazer um mapeamento aí. O animal não tem isso, ele vai, parou, vai de novo, parou. Vai fragmentando esse pensamento. Né? Alguns já elaboram mais. Né? Por isso que às vezes, por exemplo, no mar, né, colocam sons para os golfinhos, para se comunicar com eles. Né? Alguns já captam mais. Alguns animais domésticos já estão bem mais amorosos, mais fáceis de lidar com o humano. Né? Já estão se humanizando um pouco mais. Tá? Mas não são humanos ainda. Tá? Não vão achar que eles são veganos já, porque eles não são ainda. Tá? Eles não são veganos.
Tinha uma conhecida que ela queria que o bicho dela comesse só comida vegana, tá? Eu falei, o teu animal não é vegano, o teu animal é animal. Ele precisa da carne animal. Então você pode ser vegana, mas ele não é. Tá? Quando ele precisar ser vegano, ele vai ser. Se você quisesse um animal vegano, pega uma tartaruga, né? Pega um outro animal herbívoro, né? Aí ele é vegano. Tá bom? Eu falava pra ela. Bom. Os animais têm linguagem. Se for uma linguagem que a gente pensa de formar palavras, textos, não. Tá? Não tem essa linguagem formada, mas eles se comunicam muito mais do que a gente possa imaginar. Tá? Entre eles se comunicam. É só você ver um cachorro encontrar com outro cachorro, começa com um au-au danado. Papagaio fala. Quando ele é treinado, ele vai falando. Então ele já consegue ter uma facilidade com as cordas vocais. Eu lembro do papagaio do meu tio, que ele adorava ver jogo. Ele era como meu tio ver jogo. Né? Ele ia pro jogo. Então quando ele punha o jogo, meu tio gritava gol, o papagaio tinha um som profundo, ele falava gol! Aí meu tio perguntava, de quem é? Ele falava, pera. Entendeu? Então era assim, era da década de 70 por aí, né? O papagaio fazia tudo. E teve uma cena engraçada desse papagaio, que ele era fofoqueiro também. Falava que devia e o que não devia. E o meu tio viajou e minha tia ficou em casa. Mas os irmãos dela vinham em casa e tudo isso. Aí quando o meu tio chegou, o papagaio começou assim. Teve homem aqui, teve homem aqui, teve homem aqui. Meu tio não conseguia entender o que ele falava. Ele falou assim, o que você está falando? Fala para o tio o que você está falando. Fala para o papai o que você está falando. Teve homem aqui, teve homem aqui, teve homem aqui. Teve homem aqui? Aí ele perguntou para a esposa, o que ele está falando? Teve homem aqui? Esse papagaio é um fofoqueiro. Meu irmão saiu daqui enquanto você viajou e ele dizia que tinha um homem aqui, entendeu? Fofoqueiro. Ele falou assim, vou pegar esse papagaio e jogar ele longe, porque é fofoqueiro, né? Então você vê, o bicho ele era assim. Ele escutava e falava, escutava e falava. Alguém falou isso para ele e foi repetindo. Né? Ele era muito inteligente. Então, cada animal tem um processo já evolutivo. Às vezes você tem um cachorrinho, aquele cachorrinho desencarnou. Você arruma um outro cachorrinho, nossa, esse aqui é completamente diferente do outro. E são individualidades diferenciadas. Cada um está no seu estágio evolutivo. Como tem animais vindo ainda muito primitivo, tem outros que já estão passos lá na frente. E às vezes na mesma raça. Tem animais, por exemplo, que vivem na rua, se você tentar domesticar, ele não consegue, ele foge. Por quê? Porque ele ainda não está preparado para isso. Tem outros que se adaptam muito bem. O Chico Avila até contou um caso que tentaram trazer um cachorrinho que ficava na rua para dentro de casa. E o cachorrinho, fugiu o tempo todo. Ele falou, deixa ele lá, porque lá é o habitat dele. Ele não está preparado ainda para esse convívio que está aqui. Então tem que dar tempo. Tempo ao tempo. Né? Então, os animais se comunicam sim para atender às suas próprias necessidades também. Ok? Como é a vida após a morte dos animais? Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta foi não. Conserva a sua individualidade, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente ainda está em estado latente. Tá? Está chegando. Então a individualidade, sim, cada um é cada um. O que cada um já conquistou é patrimônio deles. Então, o que eles já aprenderam, o que eles conquistaram, o que eles evoluíram, é deles. Tá? Ninguém vai tirar. Está lá no campo mental deles, nos arquivos deles. Ok? A alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como o homem. Está no livro dos Espíritos.
O que é um estado errante? Eu até coloquei a definição aí. Espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Não é um espírito que erra, tá? Espírito errante é aquele que age e pensa por sua livre vontade. Só que nós vivemos, quando desencarnamos, numa espécie de erraticidade. Ou seja, a gente não tem uma moradia fixa. Mas a gente tem um local que a gente vai, mas não é fixo. Por quê? Porque a gente vai reencarnar de novo. Então a gente fica se preparando para reencarnar. Como fica o animal? A alma dos animais não possui essa mesma faculdade da consciência. Então fica numa espécie de erraticidade, mas não é o espírito errante. Só que eles não conseguem ficar por muito tempo, por isso que eles reencarnam logo. Eles precisam de tutores espirituais para manter o padrão vibratório deles lá e sustentá-los mentalmente no plano espiritual. Por isso que a reencarnação deles é quase que imediata. Porque eles não conseguem ficar lá por muito tempo. São mantidos por esses seres espirituais que cuidam deles. Então eles vêm logo para cá. Por isso que as crias são grandes, tem bastante. Porque vem vários. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado. Então ele já é logo reaproveitado e reencarna. Só que lembra que tem que ter o período da gestação, do acasalamento, tem um processo aí. Tá? Você não perdeu um bicho hoje, amanhã você pegou outro, já é aquele bicho. Não. Ele vai nascer, vai passar pela gestação, vai ter o acasalamento, vai ter tudo isso. Né? Então, ele passa por esse processo, mas eles reencarnam logo. Tá? Talvez ele reencarne e volte a viver com você na sua casa. Hã? A minha veio. Porque às vezes o amor é muito forte, ou eles ainda têm condição deles continuarem o processo de evolução deles naquele ambiente, eles retornam. Né? Retornam para o convívio. Né? Agora, quando eles precisam de outras experiências, aí eles não reencarnam aí. Mas você pode, muitas vezes, ter um vizinho, ter um amigo, alguém próximo que tem algum cachorro, que tem uma afinidade muito grande, ou um animal de estimação, não só cachorro, e você tem uma afinidade muito grande. E ele por você. Isso quer dizer que nós já convivemos em algum momento, em alguma reencarnação juntos, que tem essa afinidade. Às vezes na porta do vizinho, aquele cachorro abre a porta e sai correndo para sua casa. Por quê? Porque ali eu sei que não tem problema, eu já conheço. Energeticamente, já conhece. Tá? A energia é conhecida. Tá? Então ele fica numa boa ali. Compensação, tem outros que ele pode chegar perto. Porque sente que a energia não está de acordo. Traz às vezes um pânico, traz um perigo, uma energia que amedronta, né? Então ele se protege. Lembra que ele age de acordo com as suas necessidades, né? Vocês veem que eu coloquei tudo foto de gato com cachorro, né? Porque essa história de gato com cachorro é interessante. Tem uma conhecida que ele tem 2 gatos. Aí a filha resolveu vender o apartamento e morar na casa do pai com a irmã. E levou a família toda. O marido, os 2 filhos, 2 cachorros. Só que lá tem os gatos. O que os cachorros resolveram fazer? Ir para a casa dos gatos. Para as poltronas dos gatos. Os gatos saíram em cima dos cachorros, foi uma corre danado lá. Porque como dizer assim, olha, a casa é minha, o sofá é meu, vocês saem daqui. Você vê como é que é a coisa. Então, entre eles também tem isso. Então já tem, vamos dizer assim, não é uma personalidade, mas já tem um comportamento territorial, de mando, de delimitação de espaço, né? Você aí, eu aqui. Tem outros que também, você deita lá, fica e não está nem aí. Come tua comida, também não está nem aí. Por quê? Porque são individualidades, cada uma no seu processo evolutivo, ok?
Os animais reencarnam por qual motivo? Para dar continuidade ao seu processo evolutivo, que começa na célula, que é o princípio inteligente em evolução. Está o livro Evolução em Dois Mundos, que fala toda essa trajetória. Então, todos nós começamos numa célula. Quando você reencarna nesse planeta Terra, o que acontece? Não é o encontro do óvulo com o espermatozoide, não é uma célula, um encontro que se multiplica, vai se multiplicando, até passar os 9 meses e ficar na forma humana. Então, o princípio inteligente nosso, antes de chegar à formação humana, ele foi uma célula. Alguém lembra disso nessa encarnação? Que foi uma célula? Não, mas foi. Tá? E você foi se formando até completar os 9 meses. Era o nosso período gestacional. Os animais também passam por isso. Tem um processo aí no meio da nossa gestação, que você tira uma foto do ultrassom, parece um girino dentro da água. É o nosso processo evolutivo. Então, você está preocupado, será que eu estagiei no reino animal? O princípio inteligente teve lá? Teve. E passou por todo esse processo. Toda vez que você reencarna, você passa por esse processo. Os animais também. Então, o princípio inteligente deles está em evolução. Por isso que eles reencarnam, tá bom? É necessário. Os animais progridem como homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Ou seja, é as circunstâncias da vida que impulsionam a evolução deles. Então, alguns desencarnam em desencarnos coletivos, outros de mortes difíceis, outros natural. É o processo evolutivo que eles precisam passar. Tá? Lembrando que o animal não tem expiação. Tá? Porque eles não têm consciência dos seus atos. A gente que tem consciência, muitas vezes escolhe expiação. Tá? Os animais podem enxergar o mundo espiritual? Podem? Podem enxergar. Quem já não viu o seu animalzinho lá olhando para o nada? Se for o cachorro abanando o rabinho, é coisa boa. Se o rabinho estiver para baixo, não é coisa boa. Eu acho que o gato é mais sensível que o cachorro. Muito mais. O gato, às vezes, se você observar, ele está olhando para ponto fixo. Né? O gato costuma observar as linhas, o cruzamento de linhas telúricas da Terra. Onde essas linhas telúricas cortam, que tem energias pesadas, eles conseguem observar e ver. Então, às vezes, eles estão fixos. O cachorro, ele gosta de ficar em locais que a energia está ótima. E o gato onde não está, onde a energia está pesada. Não vai pensar assim, mas ele pula em cima de mim, então o negócio está feio aqui, né? Lá na minha cama também está. Mas ele está lá o quê? Curando. O gato passa pela sua perna, você chuta. Não, ele está realmente transmutando energias. Ele vem, passa para lá e para cá e está transmutando energia. Porque eles eram curadores no passado, tá? Eles eram usados como curadores. Então, eles são eles, né? Então, o que os animais têm? Percepções extrasensoriais, permitindo-lhes perceber presenças espirituais e sentir os ambientes à sua volta. Eles têm essas percepções extrasensoriais. Então, muitas vezes, o animal ataca alguém porque ele vê, não a pessoa, ele vê algo além da pessoa. E às vezes aquele algo além, às vezes é uma pessoa com punhal, uma pessoa que vai atacar, alguma coisa assim. Então, qual é o instinto de sobrevivência dele? Se defender. Fugir ou se defender, ou atacar. Ele vai e ataca, mas ele não está atacando a pessoa, ele está atacando o que ele viu. Como o humano muitas vezes não compreende isso, mata o cachorro.
Eles têm faculdades físicas superiores às nossas. Superiores às humanas. Visão, audição, olfato, senso de direção, tudo destinado ao quê? À sua própria sobrevivência, atendendo às suas necessidades. E ele sabe se você está chegando, se você vem com um veículo, se vem com outro, se vem de a pé, sabe se vai ter temporal, se não vai ter temporal, se vai chover, se não vai chover. Tem um relato num dos livros do Divaldo, que lá na Indonésia, muitos animais, quando perceberam aquele tremor que provocou a tsunami, eles foram embora. Não ficaram por ali. Sentiram e foram embora daquela área. Porque eles percebem isso. Trovão, relâmpago, chuva, eles sabem. Tem um instinto de sobrevivência aí, já bem forte em alguns animais. Ok? Então, vamos lá. Os animais podem receber passes? Podem e devem, né? Já tem muitas casas espíritas adotando o passe para os animais, né? E eles ficam numa boa junto com os tutores, ok? De vez em quando tem um cachorro que estranha um gato, né? Mas aí fica um num canto, outro no outro, ou o gatinho fica dentro da casinha. Mas, no geral, se entendem bem ali, né? E já tem aumentado bastante nas casas espíritas esse tipo de trabalho. E o animal também pode participar na sua casa do evangelho no lar. Colocar água fluidificada para ele, para tomar, tudo isso. Né? Você pode fazer tudo isso com o seu animalzinho em casa. E eles participam. Tá? Eles participam. Sabe? Eles vêm, eu vejo uma amiga lá, quando eu vou fazer evangelho, ela vem e deita do meu lado. Ficam nas proximidades. Eles gostam dessa energia. Tá? Eles dormem. Eu já fiz várias vezes, eu já fiz até essa palestra no trabalho que foi com os animais. E eles ficaram sentados, ficaram deitados numa boa. O dono ficou quieto, eles ficaram quietos, sossegados. Né? Fica numa boa, não tem latido, não tem barulho, não tem nada. Estão lá, até dormem. Né? A gente também tem um trabalho online e tem os bichos que ficam na casa durante os estudos online. Né? E quando é a harmonização, eles ficam lá quando termina, que fotografa para ver, estão tudo de barriga para cima dormindo. Quer dizer, eles também aproveitam as energias, né? Precisam, né? Porque do jeito que a atmosfera está, precisa. Então, o amor dos animais é um presente da natureza que aquece nossos corações, ensinando-os a amar, cuidar e respeitar todas as formas de vida. Né? Tem lugares que fazem até cirurgia espiritual nos animais, né? Não sei se é a SEAMA, né? Que é um local que faz isso. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Chico. Se a gente quer a ajuda dos anjos, os animais também querem a nossa ajuda. Então é isso, gente. Aqui fechei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Tem muito assunto para falar, né? Então não dá para se estender tanto. Ok? Então tá bom. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência de serem aqui. Nós que agradecemos, né? É uma delícia ouvir sobre os animais, né? E entender um pouquinho mais, né? Como eles agem. Vai ser maravilhoso. Eu, como amo as minhas, já passaram 4 na minha mão, né? Agora eu estou na última. E é uma delícia, né? Realmente a gente vem longe, ela já tem latindo que sabe que eu estou chegando. Tem uma percepção enorme. Então agradecemos muito essa noite maravilhosa. Ouvimos tanto sobre os animais. Feliz aquele que tem um animal em casa, que ama, que cuida, né? Então, pedimos a Jesus que ampare. É tão triste aquele que maltrata, né, os animais, que tem pessoas que infelizmente faz isso. Mas
estamos aqui e cada um vai responder pelos seus atos. Então nós temos que procurar fazer os melhores atos da nossa vida, né? Para a gente ser feliz, né? Então agradecemos muito, minha querida, tá? Que você possa sempre voltar. E agora vamos ao passe. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, a espiritualidade. E agora no passe, recebendo a energia da espiritualidade e recebendo o amor, a energia dos médiuns que já se prepararam hoje para doar esse amor, essa energia. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrelaria, o aflito a consolação, o doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a tua santa e divina imagem. Graças a Deus, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Assiste.